Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês os números reais do Filipe Luís à frente do Flamengo em 2025. Tem muitos torcedores já pedindo a troca do comando técnico do Flamengo. Mas será que o Filipe Luís tem um desempenho tão ruim assim que vale a pena fazer essa troca? Lá vem o Fabrício falar dos percentuais de aproveitamento do Filipe Luís sem levar em consideração a quantidade de jogos do Campeonato Carioca. Negativo. Eu separei cada campeonato que o Filipe Luís disputou em 2025 para a gente ver o aproveitamento individualizado e aí sim você poder tomar uma decisão. Também quero falar com vocês sobre o incidente acontecido com um comboio de jogadores rubro-negros que estaria levando o Rossi a pedir a sua transferência na janela do meio do ano. Obviamente, falarei com vocês também sobre os jogos contra o Bahia e também contra a equipe da LDU. Tem novidade no Mengão Queridão e tem reforço chegando para o Filipe Luís. Então fica até o final do vídeo que já deu para perceber que vai ter muita coisa boa aqui, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Chama seus amigos e suas amigas para virem se inscrever aqui no nosso canal, dando essa moral pra gente continuar crescendo, falando sempre a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Nação, preciso da ajuda de vocês, do voto de vocês no prêmio IBEST de jornalismo esportivo. Preciso também que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, para a gente ter mais chances no prêmio IBEST de jornalismo esportivo. O link para votar e o link para cada uma das nossas redes sociais estão aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Então clica lá, ajuda a gente mesmo que vocês não usem essas redes sociais, dá essa moral pra gente, porque em contrapartida a gente também ajuda vocês, sempre recomendando algo legal. E desta vez eu vou recomendar mais uma vez a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue a liberação dessa grana que é sua mesmo em questão de horas. Daí você resolve o seu problema financeiro da maneira que você bem entender. E tem mais, ligando no 55992129983 ou clicando no link que está na descrição no comentário fixado, ao falar com o atendente da Mais Ágil, você diz que você foi pelo canal Resenha Rubro-Negra do Fabrício Lopes e eles vão colocar o seu nome no sorteio de um manto sagrado. Quer coisa melhor? Conseguir se livrar daquela dívida ou conseguir aquela grana para resolver o seu problema e ainda concorrer ao manto sagrado do Mengão? Simplesmente sensacional, né não? Então vai lá. Clica aí no link que está na descrição e no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil eu recomendo porque na Mais Ágil eu confio. Tem muita gente falando sobre Jorge Jesus, retorno do Jorge Jesus, ele estando livre no mercado. Eu creio que ele vai ser uma sombra para qualquer treinador rubro-negro, independente do aproveitamento que esse treinador estiver tendo. Porque falar de Jorge Jesus nos remete a tudo aquilo que nós vivemos em 2019. Aquela explosão de euforia, aquela alegria desenfreada, porque cada torcedor rubro-negro se surpreendia com a apresentação da equipe a cada jogo. É impossível, acredito eu, não nos lembrarmos de Jorge Jesus e o Filipe Luís talvez esteja vivendo o seu momento mais difícil dentro do Flamengo desde que assumiu como treinador profissional. Várias atitudes do treinador estão sendo colocadas em xeque, como, por exemplo, o tal do controle de carga, que obrigou, por exemplo, ele a escalar o Léo Pereira em detrimento do Léo Ortiz, né? E isso tudo faz com que a gente questione esse controle de carga e o controle da amizade do Filipe Luís lá dentro. Jorge Jesus não faz amigos, Jorge Jesus não se importa com amizades. Nós vimos ele dentro de campo xingando o Rafinha, por exemplo, que naquele momento era um mega jogador do Flamengo, um dos capitães da equipe, e ele não se importa. A gente já viu o Gerson sendo achincalhado pelo Jorge Jesus numa partida. Ele não escolhe o jogador, ele escolhe o clube. Talvez seja esse o fator que esteja faltando para que o Filipe Luís seja o treinador que a nação rubro-negra quer. Porque nós já compramos a ideia de que o Filipe vai errar. E nós já compramos a ideia que é preciso ter paciência. O que a nação não consegue suportar
as escolhas pela afinidade. Aí é que está o grande problema. Aliás, vocês podem colocar nos comentários se a minha avaliação está certa ou errada do momento do Filipe Luiz junto com a nação rubro-negra. Porque se nós olharmos os números do Filipe Luiz, ainda que individualizados, como eu coloquei aqui para vocês, não são números ruins. Ainda mais para um treinador que está começando. Claro, o elenco do Flamengo é maravilhoso. Poderia estar muito melhor do que isso? Poderia. Agora, a pergunta que não quer calar é: o elenco do Flamengo realmente é maravilhoso? Ou a gente superestima esse elenco? Recentemente, lá no Central do Fla, eu fiz um tier list do elenco do Flamengo, escalando eles por top, bom e não dá mais. E tem muito jogador na aba não dá mais. Eu aconselho vocês a dar uma olhada nesse vídeo lá no Central do Fla para vocês verem se vocês concordam ou não. Mas eu separei o aproveitamento do Felipe em cada uma das competições, para a gente não poluir informações e ter a visão ideal e a visão exata, profunda daquilo que vem sendo o desempenho do Filipe Luiz. No Carioca foram 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 30 gols marcados, 7 gols sofridos. Aproveitamento de 73,3%. No Brasileirão foram 7 jogos até aqui. 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota. 16 gols marcados, 4 gols sofridos. 66,6% de aproveitamento. A Libertadores é que é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Nos 4 jogos que fizemos, vencemos apenas 1. Empatamos 2. Perdemos 1. 3 gols marcados e 3 gols sofridos. 41,6% de aproveitamento. Na Copa do Brasil é 100%. Um jogo só, uma vitória. Não tivemos empates nem derrotas. 1 gol marcado e 1 gol sofrido. 100% de aproveitamento. No Campeonato Brasileiro, nos últimos anos, para se tornar campeão do certame, geralmente a equipe tem que ter entre 71% e 73% de aproveitamento. Com 72% já dá para ganhar perfeitamente. Então, o Felipe está próximo dessa marca, com 66,6%. Tem que melhorar? Óbvio, mas ele está próximo dessa marca aí de 71% a 73%. 2, 3, 4 vitórias e isso daí se levanta. Na Libertadores é que é o problema. 41% de aproveitamento é muito pouco. Em 4 jogos, você tem na Libertadores apenas uma vitória num grupo em que se tem Deportivo Táchira, Central Córdoba e LDU, é muito pouco. É nessa taça que o Filipe Luiz tem que melhorar muito. Tem que melhorar no Brasileiro, tem que melhorar na Libertadores, mas no caso da Libertadores, tem que melhorar demais. E a nação rubro-negra vai dar o seu apoio, porque já foram vendidos mais de 42 mil ingressos para o jogo contra a LDU na próxima quinta-feira. Então, apoio da nação o Felipe terá. E terá também nesse sábado contra o Bahia. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos até o momento para Flamengo e Bahia. Ou seja, melhorar o aproveitamento no Brasileirão e melhorar o aproveitamento na Libertadores vai ser uma coisa time e torcida. Porque a torcida está apostando no Filipe Luiz. Agora é o Felipe dar o retorno dentro de campo também. Coloca para mim nos comentários o que vocês acham sobre a questão do Filipe Luiz e do aproveitamento dele. Esse aproveitamento é para pensar em Jorge Jesus? Esse aproveitamento já é para não querer o Filipe Luiz mais? Coloca nos comentários o que vocês pensam sobre o aproveitamento do Filipe Luiz. Como vocês sabem, nós tivemos um incidente envolvendo os jogadores rubro-negros. O carro do Rossi foi baleado. Havia um comboio de jogadores, porque todos eles moram para o mesmo lugar. No primeiro carro, nós tínhamos o motorista do Wesley, o Wesley e o Gerson. E esse foi o primeiro carro a ser abordado. O carro do Rossi vinha logo atrás. O que aconteceu? No momento da abordagem dos bandidos no carro do Gerson e do Wesley, imediatamente foi dada a ordem dentro do carro para o Wesley se abaixar, porque eles não parariam. Eles não cederiam à pressão do assalto. E como o carro era blindado, eles aceleraram.
Os bandidos, então, não tiveram tempo de metralhar o carro. Aí o próximo carro era o carro do Rossi. E o motorista, já percebendo que o Wesley tinha ido sem mais problemas, eles também foram. Só que a reação dos bandidos foi de atirar. E os caras começaram a atirar e acertaram balas no carro do Rossi. Graças a Deus, ninguém teve maiores problemas, está todo mundo tranquilo, é impossível de dizer, né? Mas está todo mundo de volta aos treinos. O Flamengo treinou nesta quinta-feira. Rossi conversou com José Boto a respeito da situação e aí começaram a plantar burburinhos de que o Rossi desejaria sair do Flamengo. O Rossi sempre quis sair do Flamengo, meus amigos. Tem uma entrevista dele lá na Argentina dizendo que, com o bom trabalho que ele vem fazendo no Flamengo, ele espera que uma boa proposta da Europa venha para ele. Ele não é diferente de nenhum jogador. Ele quer jogar na Europa se a possibilidade aparecer e for boa para ele. Isso é um fato, dito das palavras de Rossi numa entrevista numa rádio argentina há menos de 3 meses atrás. Agora, o incidente fez o Rossi pedir a saída dele do Flamengo? Não. A informação que eu tenho é, inclusive, que o Flamengo iniciou há 2 semanas um processo de renovação contratual com o Rossi. Justamente porque o Flamengo acredita que nessa janela, lá do final do ano, o Rossi possa receber uma proposta. Então o Flamengo já está se protegendo com relação a isso e está em processo de renovação contratual. Então, o Rossi pode sair do Flamengo? Sim, a Tumbineio estava certa. Rossi pode sair. Assim como qualquer outro jogador pode sair se pintar uma proposta boa que o atleta julgar legal e que o Flamengo também achar. Mas o processo, nesse momento, é de renovação contratual com um goleiro que está feliz no Flamengo, que está feliz no Rio de Janeiro. E como o Flamengo já comunicou aos atletas que vai mudar o protocolo de segurança nos desembarques na madrugada, os jogadores estão mais seguros. Wesley ficou muito abalado. O Gerson, muito abalado. Conversando com familiares desses 2 jogadores, eu percebi uma certa frustração deles e dos atletas. Até porque o Gerson, por exemplo, tem muito contato nas comunidades próximas do que aconteceu. E ficou muito chateado, muito decepcionado com isso. No meio do ano, nós vamos ver o que vai acontecer, tanto com o Gerson quanto com o Wesley. Se o Zenit vier mesmo, pode ser que o Coringa deixe o Mengão queridão. O Wesley está praticamente com o pé fora do Flamengo, é uma questão só de tempo. Nação, essas foram as primeiras notícias. Curta, comentem, compartilhem, nos ajude a continuar crescendo, nos ajudem no Prêmio IBEST e nas nossas redes sociais. Fiquem com Deus, tenham uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Saudações rubro-negras!